Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Seja bem-vindo, esse é o canal Por Ele para Ele, eu sou a Camila Antoniazzi e hoje eu quero estar falando em especial com as mães. De repente algum pai até se enquadra, mas é para as mamães que estão ensinando as crianças nos caminhos em que elas devem andar. Não importa se você é mãe de criação, mãe de sangue, você que cuida de crianças, que ama a Deus, que quer que os seus filhos também cresçam nos caminhos do Senhor. Nesse processo de ensinar a criança os caminhos do Senhor, existe o congregar, o ir na igreja. E eu quero falar sobre uma experiência que eu tive de um dia que eu cheguei a pensar em não ir mais na igreja por conta de tão difícil que é ir para a igreja com uma criança pequena e cuidar dela dentro da igreja. Pode ser um desafio, né? Então eu vou falar sobre isso nesse vídeo, mas antes quero te convidar, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa um like, isso ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e compartilhar com mais pessoas. Bom, eu sou mãe de 2 crianças, a Isabela hoje com 8 anos e o Vitor com 13, então eu vou falar de algo que eu tenho experiência na prática, posso te orientar e te ajudar. Por um tempo, vou falar da minha filha. Eu vou falar sobre uma situação específica que eu vivi com a minha filha Isabela, quando ela devia ter 1 para 2 aninhos, dentro da igreja, porque vai servir para você, porque foi algo que o Senhor me falou, né? Então, apesar de ter vivido a mesma experiência com o Vitor, eu já tinha a resposta do que eu vou te falar hoje. Esse vídeo é especial para aquela pessoa que às vezes passa pela sua cabeça de não ir na igreja só em pensar como vai ser o culto com seu filho. Pode ser um período em que eles têm muita cólica, ou o período que eu estava passando, que a criança não para sentada, ela quer andar de um lado para o outro, ela faz muita birra, e daí você não quer atrapalhar o culto, né? Porque uma coisa é quando estamos com a criança no local onde tu não vai atrapalhar um culto, onde estão falando, onde a igreja está no silêncio. Agora, ir com uma criança nessa fase da idade, num culto onde vai atrapalhar, a gente se sente incomodado, é ruim. E fora os olhares das pessoas, que alguns ficam olhando e dizendo assim: ah, essa mãe não domina o filho. Ah, porque na minha época não era assim. É bem assim. Tem gente que não fala. Há quem fale, mas tem olhares que não precisam nem ser falados, né? Essa é a verdade. Então, quando passei por isso, teve um culto que eu fui com a minha filha. E ela tava nessa fase, e eu tava... Sabe aquele dia que você tá precisando de um culto? Tudo que você precisa ouvir a palavra, para Deus falar algo para ti, porque você tá tão cansado, sobrecarregado, e você vai lá com seu filho com todo amor e carinho do mundo, porque você sabe a importância de ensinar a criança o caminho, ou você nem tem também com quem deixar o seu filho e leva ele porque não tem opção, ou você resolve levar porque quer ensinar a criança o caminho, né? No meu caso era isso, eu até teria opções para deixar minha filha em casa, mas eu quero que ela ouça a palavra de Deus, eu sempre levei ela. E nesse dia foi um horror. Eu não ouvi o culto, não ouvi a palavra, não andou de um lado pro outro, eu sentia pessoas me olhando incomodadas com a nossa presença. Eu lembro que eu fui pro banheiro e eu pensei assim: meu Deus, pra que eu vim no culto? Eu podia ter ficado em casa. Eu não precisava ter vindo. Eu podia ter orado a Bíblia em casa, lido a palavra, orado e tava ótimo. E no final do culto fui receber uma oração, pedi uma oração pro pastor, só uma oração para me abençoar mesmo, que ele orava pelas pessoas no final do culto, e fui embora. Fui embora indignada, pensando: não vou mais no culto com a Isabela, se der para mim vir sozinho eu venho, senão não venho mais. E daí acordei no outro dia. E no outro dia, quando eu me acordei, eu me senti muito bem. Aqueles pensamentos ruins, aquele peso que eu tava, aquela sensação horrível, sabe? Tipo de que às vezes a gente tá passando por momentos que a gente tá com opressão mesmo, algo ruim, eu não tava mais com aquilo. E quando eu acordei me sentindo bem, o Espírito Santo me lembrou algo bem assim: filha, sabe, ontem eu vi lá o esforço que você estava fazendo para estar no culto. E eu te entendo, eu sei o quanto é difícil. Mas a palavra de Deus diz em algum lugar, eu não lembro, eu vou colocar aqui o endereço para você procurar, que a casa de Deus é o local que Ele instituiu para derramar bênção sobre a nossa vida. E ainda que eu tenha ido no culto, que eu não tenha escutado a palavra, que tenha sido um estresse por conta da minha filha, que eu estava levando na casa de Deus, que eu estava obedecendo a um direcionamento de Deus, que é ensinar a criança o caminho, e isso também faz parte de levar na igreja. Deus me disse assim: filha, eu vi, e o importante
apesar de ser importante ouvir a palavra, tu não ouviu, mas eu derramei bênção sobre a sua vida. Você não viu o que aconteceu, mas espiritualmente aconteceu, porque você estava no lugar da bênção. Então, por que eu tô contando isso? Porque eu não quero que você desista de ir na igreja com o seu filho. Claro, de vez em quando, se você tiver alguém para deixar, é bom, claro que é bom ver a palavra, mas se você não tiver ninguém para deixar o seu filho, não tiver uma rede de apoio ou não tiver alguém que te ajuda na igreja, vai do mesmo jeito, porque você não enxerga o que está acontecendo no mundo espiritual e Deus está agindo. Hoje a minha filha está com 8 anos, é uma bênção de Deus, né? Eu vejo tudo que Deus já colocou dentro dela, eu vejo como Deus a usa apesar de ser uma criança, porque desde pequenininha eu não desisti, continuei encaminhando ela nos caminhos do Senhor e vai ser assim, até eu cumprir minha missão como mãe, né? Então não desista de ir na igreja, não desista. Não desista, leve seu filho sempre que possível. É estressante, é cansativo, mas há a recompensa. A recompensa nunca vão se desviar do caminho que você está ensinando, o caminho que você está conduzindo, porque esse é o nosso chamado como mãe, conduzir os nossos filhos para Jesus, ensinar o caminho, ensinar a verdade, inculcar na mente deles o evangelho, as boas novas. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para te trazer e agora eu quero orar por você. Senhor Deus, há mães aqui que estão cansadas e sobrecarregadas, mas estão realmente preocupadas em cumprir a tua vontade, em ensinar o evangelho, em direcionar essa criança para o caminho, para que ela nunca venha se desviar. Fortaleça-nos, Senhor, como mães, nos capacita, nos ensina a lidar com nossos filhos e não permita, Senhor, que a gente venha retroceder, que a gente venha se afastar da tua casa por conta dos nossos filhos, não, que a gente se aproxime cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E querendo o Senhor, até um próximo vídeo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém.